quase 1.500 páginas. Esse foi o livro que eu li de dezembro para janeiro, então eu levei em média ali 2 meses para conseguir ler quase 1.500 páginas. Não, esse não é um vídeo com uma metodologia para você conseguir ler um livro de quase 1.500 páginas em menos de 2 meses. Na verdade, eu queria trazer uma reflexão sobre como que existe no nosso subconsciente essa vontade de ser um leitor ou uma leitora e que a gente não consegue de maneira alguma ler livros, né? E por que eu faço esse recorte? Bom, a maioria dos meus amigos que eu converso sobre literatura, sobre leitura, a maioria deles que não leem tem vontade de ler, só que não conseguem ler. Eu estava refletindo sobre isso e aí eu queria trazer alguns pontos aqui com vocês pra gente conversar sobre. Na verdade, eu acredito que a maioria das pessoas não conseguem ter uma rotina ou uma leitura como hobby, porque o primeiro contato que elas têm com o livro geralmente é um livro de autoajuda. Não estou dizendo necessariamente que o livro de autoajuda é ruim. Convenhamos que um livro de autoajuda é muito mais difícil de ler do que um livro de romance contemporâneo, ou um thriller, ou um terror, ou um livro policial. E principalmente porque a construção de um livro de autoajuda é completamente diferente da construção de um livro, de um romance, um thriller ou qualquer livro de história, né, que seja. Geralmente num livro de história, né, a gente tem uma narrativa e uma história que está desenrolando. Então a gente tem ali algumas etapas, né? A construção do livro ela passa por vários atos ali, né, que a gente pode chamar. Então a gente tem a introdução do livro, a gente tem o desenvolvimento do livro, a gente tem os personagens, a gente tem essa construção dos personagens e a gente tem a conclusão do livro. Muito livro desses tem plot twist. E um livro de autoajuda não é bem assim que funciona. O livro de autoajuda, ele é um livro que você consegue tirar ensinamentos dele. Basicamente ele é feito para isso e não é uma leitura que te prende tanto porque não existe essa curiosidade de saber o desenrolar ou desenvolver de uma história. Se eu pudesse dar uma dica, né, ou trazer essa reflexão para os meus amigos e para você que está assistindo esse vídeo, que tem vontade de ler mais, seria começar com um livro de história, um livro de romance, um livro de thriller policial. Muita gente gosta de thriller, né? Que geralmente é um assassinato e as pessoas têm que descobrir ali quem que cometeu aquele crime. Geralmente acontece várias reviravoltas em uma história assim. Acho que seria talvez uma porta de entrada mais fácil para você conseguir desenvolver esse hábito de leitura. E eu vou te dizer que livros de romance, livros clássicos, talvez te dê muito mais ensinamentos que um livro de autoajuda. Vários desses livros que a gente conhece aí. E mais uma vez, não estou dizendo que esses livros são ruins, só estou falando que o tipo de leitura e a dinâmica da leitura, ela é um pouco diferente de um livro com uma história sendo desenvolvida ali. Então, assim, fazendo um outro recorte, né? A gente vive em um país que as pessoas não leem. Isso é fato, as pessoas não leem. Se a gente for competir o hábito de leitura com as redes sociais, com os seriados, os filmes e tudo que existe dentro da indústria do entretenimento, não vou dizer barato, né, mas do entretenimento digital, é uma luta muito injusta. Muito injusta. Os benefícios, o prazer que você sente quando você termina um livro, quando você encontra significado em uma leitura, são prazeres que você não consegue descrever. Às vezes você lê um livro de 2.000 páginas, um livro de, sei lá, 1.000 páginas, só pelo fato de você ter encontrado um significado, apenas um significado nesse livro, valeu essas 1.000 páginas. E às vezes esse significado você vai encontrar, sei lá, 70% do livro concluído. Às vezes você vai ter que ler 500 páginas para você conseguir encontrar esse significado que é próprio, é seu. É um grande desafio que temos pela frente se quisermos adquirir esse hábito da leitura, mas que eu não acho impossível, né? Esse ano eu decidi mudar um pouco a minha rotina, então a partir das 9 horas da noite eu tenho desligado as telas. Eu assistia muito seriado, então eu tenho lido livros. Então tenho lido livros de história, livros clássicos, livros thrillers policiais, que é a mesma coisa de eu estar assistindo uma série. Eu tô ali dentro de uma história, acompanhando uma história acontecer. E isso tem trazido alguns benefícios para minha vida que são muito legais, assim, né? A questão do meu sono melhorou
muito, muito. A questão da minha ansiedade melhorou muito. É claro que algumas leituras, quando você deita para dormir, parece que o livro fica remoendo na sua cabeça, né? Você quer continuar lendo, mas essa questão de dormir com a mente acelerada melhorou muito, muito mesmo. São alguns dos benefícios que eu tenho percebido em mim. E é isso, se eu pudesse te dar um conselho, né? Você que tá aí com vontade de adquirir mais esse hábito de leitura, esqueça os livros de autoajuda, esqueça. Eu sei que a publicidade, né, com livros de autoajuda são muito maiores que livros de literatura em si. O mercado literário, na verdade, ele é uma bolha muito fechada ali. Se você quer adquirir esse hábito, leia livros de romance, leia thrillers policiais. Não vou indicar nenhum livro aqui, porque se você entrar no YouTube, no TikTok, você vai ver várias dicas, né, de livros para você ler. E para finalizar o vídeo, né, eu não falei que livro que eu li, de quase 1.500 páginas, foi o livro O Caminho dos Reis, do Brandon Sanderson. Ele é um livro de fantasia épica. Não é um tipo de leitura que eu tô acostumado a ler, mas foi um livro que me cativou bastante. Existe mais, acho que 5 livros dessa saga aqui. A maioria, na verdade, desse tamanho aqui. E foi um livro que eu gostei muito de ler. Muito. Não foi uma leitura pesada. Não foi uma leitura que eu acordei, almocei e fui dormir lendo o livro. Foi uma leitura super leve e eu consegui ler ele muito rápido. Então é isso. Esse foi um vídeo para falar um pouco sobre leitura, um pouco sobre esse contexto, né, que a gente está de leitura. Como que a gente consegue se desenvolver nesse hábito de leitura. Espero que você tenha gostado do vídeo. Esse foi o meu primeiro vídeo aqui nesse canal, quero gravar mais vídeos. E se você gostou, comenta aqui embaixo quais são os seus desafios dentro da leitura, né? Quais são os hábitos que estão te atrapalhando dentro dessa vontade que você quer ter de ler. E curta esse vídeo, se inscreva no meu canal e até o próximo vídeo. Até mais, gente. Obrigado.